Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre epilepsia no idoso e eu vou começar desconstruindo o senso comum de que epilepsia é uma doença de criança, tá? Eu acho até engraçado que quando eu falo que eu sou neurologista, especialista em epilepsia, muita gente acha que eu sou neuropediatra. Aí eu falo, não, eu não sou pediatra, né? Porque as pessoas pensam que epilepsia é só convulsão e que acontece principalmente em crianças, mas isso não é verdade, tá? Inclusive, epilepsia é a terceira doença neurológica mais comum nos idosos, perdendo apenas para o AVC e para a demência. E AVC e demência também podem causar epilepsia. Inclusive, eu acompanho pacientes que têm as três doenças, que têm AVC, que têm demência e que têm epilepsia. Então, a epilepsia é uma doença que ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é mais comum nas crianças e nos idosos. E por que isso acontece? Porque são os períodos mais vulneráveis do cérebro. Nas crianças, o cérebro está se desenvolvendo, está fazendo conexões, sinapses. A gente tem também doenças genéticas que se manifestam no início da vida. Então, a gente vê bastante casos de epilepsia. Já no idoso, o cérebro acumulou lesões ao longo do tempo. Além disso, o paciente pode ter várias comorbidades que influenciam na parte neurológica e que facilitam a ocorrência de crises. Apesar de tudo isso, epilepsia em idosos é um tema muito pouco estudado. Nós temos poucos artigos sobre isso. Capítulo de livro sobre epilepsia em idoso nem existe. Tem uma publicação que chama Continuum, que é da Academia Americana de Neurologia, que publica artigos de revisão sobre diversos assuntos de tempos em tempos. Eu gosto bastante de me atualizar com essa publicação. E no de epilepsia, por exemplo, tem o artigo de epilepsia em mulheres, epilepsia em criança, mas não tem de epilepsia nos idosos. E nós precisamos estudar mais porque as pessoas estão vivendo mais. E no idoso, o diagnóstico de epilepsia, ele é um desafio. Por quê? Porque as crises, na maior parte das vezes, no paciente idoso, não vão ser aquelas convulsões que as pessoas normalmente reconhecem como crise epilética, né? Vão ser as crises focais, que muitas vezes elas são confundidas com outras doenças. Eu já vi diversos pacientes que fizeram extensos investigações clínicas, vários exames, tomando remédios para problemas de saúde, para doenças que eles nem têm, e que quando eu fui avaliar, o paciente tinha epilepsia. Eu vou fazer um outro vídeo contando um exemplo prático de um caso muito interessante. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês um caso interessante que eu já acompanho há um tempinho. Um paciente que por volta de seus 60, 70 anos começou a apresentar episódios de esquecimento. Ele passou com vários neurologistas, ele estava tomando remédio para Alzheimer e para depressão. Ele fez vários exames, incluindo ressonância da cabeça, eletroencefalograma, que vieram todos normais. E ele não melhorava, ele só piorava. Quando eu comecei a conversar com ele na consulta, eu entendi melhor que esses episódios que ele falava, que eram esquecimento, ele também chamava de apagão, né? Falava que ficava confuso, fora do ar, desorientado e não conseguia exatamente dizer quanto tempo isso durava. Ele nunca tinha tomado remédio para epilepsia, mesmo porque, como a ressonância e o eletro eram normais, ele achava que, não só ele como os médicos achavam que não era epilepsia. Porém, isso é algo que eu gosto sempre de passar para o paciente, que mesmo com o eletro normal e a ressonância normal, é possível o paciente ter epilepsia. Mas o que eu fiz nesse caso? Eu pedi para o paciente fazer um eletroencefalograma bem feito, que ele fez aqui no consultório, a gente fez um exame mais prolongado, e na verdade o exame não era normal, o exame veio alterado, ele tinha paroxismos na região temporal esquerda.
Eu suspendi o remédio para demência, comecei o remédio para epilepsia e o paciente nunca mais teve nenhum episódio. Então, o paciente, ele brinca até comigo, ele fala assim, a doutora curou o meu Alzheimer. Porque não era Alzheimer, era epilepsia e ele ficou bem controlado com a medicação.